A oração é o lugar em que os fardos trocam de ombros. Muitas vezes você está aí agora, nessa manhã, carregando fardos tão pesados que não são seus. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se colocar no joelho, em oração, porque a oração é o lugar em que os fardos trocam de ombro. Você precisa colocar, entregar para o Senhor todos esses fardos que você vive carregando. E muitas vezes, amados, eu falei sábado aqui sobre ansiedade, depressão, síndrome de burnout, solidão, abandono, setembro amarelo. Mas hoje eu quero falar de oração, porque tem coisas que você precisa orar para você passar por ele, né? Eu sei que se você tiver um amigo, alguém orando com você, alguém caminhando com você, se torna mais fácil para você avançar, entendeu? Então hoje eu quero falar para você que está lá em Mateus 11, 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Lance sobre mim todas as suas ansiedades, todos os seus fardos. Você está cansado, você está sobrecarregado, entrega nas mãos daquele que tudo pode. Desde o início ele sempre falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas se você está cansado e sobrecarregado, porque as lutas diárias são imensas, os desafios enormes, Jesus tem essa perspectiva sobre as coisas que para nós são difíceis. Quando a vida parece um carrossel de dificuldade, de catástrofes, Jesus não se intimida por uma pequena batida de um automóvel, não se perturba por uma dor de dente ou se incomoda por uma discussão acalorada. Mesmo que tudo isso aconteça hoje comigo e com você, num único dia, ele pode cuidar de qualquer coisa, da menor que seja, ele pode cuidar, da menor coisa que seja. E ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tchau, meu amor. Tenha um bom dia. Lá em Mateus 11, 28, você vai ler: você está desgastado por contínuos problemas, desafios, dificuldades? Sente o peso da tensão, da preocupação? Jesus é único, é a única solução verdadeira. Então, o que ele pede para nós hoje? Aproximarmos-nos do Senhor em oração. Permite que lancemos nossa carga sobre Jesus, para que ele possa nos sustentar. Tem também Salmos 55, 22. Hoje, peça a ele para ajudá-lo, ajudando a levar a sua carga. Jesus pode dar descanso. Aonde, Marisete? A sua alma. Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Então, hoje eu quero falar para você que tá cada dia mais difícil lá fora. Mas tem uma coisa que alivia esse cansaço, essa dor, essa correria. Amar o outro, como Jesus nos mandou. Amar é cuidar, proteger, dar atenção nos momentos bons e ruins. Os desafios que eu vivo talvez não sejam os mesmos que você vive. Mas eu quero hoje, aqui nesse devocional, falar para você uma coisa. O amor em ação vai nos ajudar a sair da ansiedade, da depressão. Quando olharmos para as pessoas com um olhar de amor, de cuidado, de acolhimento. Então eu quero que
Hoje você entende, eu tô aqui, ó, Valentina, tomando café. Oi, filha. Fala oi. Oi. Então, nós estamos aqui na mesa tomando café, porque o dia tá começando. O Senhor conceda misericórdia à sua casa, porque muitas vezes Ele reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Onde está essa passagem? Essa passagem está em 2 Timóteo 1,17. O Senhor concede misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou de mim, por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, ele procurou-me diligentemente até me encontrar. Tem momentos que as pessoas se afastam de você, mas tem momentos, aqueles amigos, aquelas pessoas que te conhecem de verdade, ela vai se aproximar de você nesse dia e ela vai olhar para você e vai falar: algo está acontecendo, eu estou aqui, pode contar comigo. Você já deve ter ouvido falar uma frase popular que diz assim, que conhecemos quem realmente são os nossos amigos nos dias difíceis. Bom dia, Nilce. Nos dias difíceis. Não é. Essa é uma verdade que vai ao encontro das experiências de Paulo na Bíblia, minha, sua, muitas vezes. Como o texto que lemos, eles, ao enfrentar adversidades inimagináveis, ainda encontrava consolo e amparo na presença de alguns fiéis, companheiros, e isso foi essencial na jornada. Porque, amada, a jornada, ela é longa, existe um processo. E o mundo lá fora não é brincadeira. Hoje, na oração de 5:30 da manhã, a Érica leu pra gente uma passagem bíblica lá em Filipenses 2, começa no 2, eu vou ler para vocês. Começa no 2, vai até o 18. Filipenses 2, 12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como estrela, como luz no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Amado, o mundo lá fora está corrompido, o mundo lá fora jaz do maligno. Mas lembre-se bem, nós somos a luz do mundo. Então, onde quer que estejamos, nós temos que refletir essa luz do Senhor. E a Érica falou uma coisa muito importante hoje no devocional. Ela falou assim: a Bíblia nos ensina tudo o que nós precisamos para viver. O livro de Provérbios tem um Provérbios para cada dia. No dia que você está passando por muita luta, tribulação, tem o livro de Salmos para você, igualmente a Davi, pedir socorro ao Senhor, né? E lembrar que bem-aventurado aquele que atende o pobre. Mas lembre-se bem, confia no Senhor e fazei o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Aonde que está isso, Marisete? Lá em Salmo 37. Mas lembrando que quem é o seu pastor? Bem-aventurado cuja aquela transgressão
transgressões são perdoados e cujo pecado não é coberto. Porque o Senhor não quer que você esconda as suas transgressões. Confesse a Ele, fale com Ele, coloque tudo nas mãos do Senhor e lembre-se bem, está lá em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deleitar-me-ei faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem vai te guiar no meio da tribulação, da luta, da dificuldade? O Senhor, não tem outro. Mas se você tiver com um amigo do lado, te ajudando, te apoiando, com certeza será mais fácil. Ficará mais leve o seu fardo, você vai conseguir andar com alguém te apoiando, orando por você. Muitas vezes te dando direção que você não está conseguindo enxergar no meio da luta. Nosso coração funciona como um batimento, um compartimento de bagagem. Fala aqui no nosso devocional com Deus Pai. E ao armazenar nele somente sentimentos negativos, acabamos preenchendo esse espaço com malas pesadas demais e velhas, que só tornam nossa viagem desconfortável. Quando carregamos pesos, temos dificuldade em seguir adiante. Por isso que a palavra diz, colocai na presença de Deus esses fardos. Porque a oração é o lugar onde você transfere os fardos de ombro. Diante disso, eu quero que você reflita comigo hoje. Qual tem sido o nosso papel? Somos aqueles que estendem a mão e se colocam à disposição para ajudar? Ou nos afastamos no primeiro sinal de tribulação do nosso irmão? Nossa ausência é verdadeiramente revelada nos momentos difíceis. Porque, amados, quando tudo está bem, muitas vezes a casa está lotada, as festas, todo mundo vem. Mas no dia que te falta dinheiro, todo mundo some, todo mundo desaparece. No meio da luta, da enfermidade, todo mundo desaparece. E nós falamos, nós precisamos de oração, mas nós precisamos de ação também. Para levar uma comida, para levar um apoio, para ajudar no médico, para dar uma contribuição. Esse é o verdadeiro cristão que Deus quer que caminhe na terra, olhando as necessidades do outro. Porque quando a pessoa se afasta de você, no momento que você mais precisa dela, aí você pode ter certeza, essa pessoa não é sua amiga. Mas lembro-me bem de uma situação parecida que vivi. Ele fala, no final do ano de 2020, quando um pastor e querido amigo perdeu a sua esposa. Olha que momento. Apesar dos... Olha só, perdeu a sua esposa. Apesar do quase 800 quilômetros que nos separavam, não hesitei em prontamente me juntar a ele naquele dia, a fim de consolá-lo de alguma maneira pela difícil situação pela qual passava. Vejo que na vida não estamos isentos de enfrentar grandes dificuldades e tribulações, mas ter pessoas com quem podemos contar é essencial para que possamos superá-las. Seja esse ombro amigo, seja essa pessoa que dê a mão no momento da luta, da tribulação. Gente, eu tô sem celular. Que hora que são aí, Alete? Manifeste o amor em sua essência. Estar presente e estender a mão independentemente das circunstâncias. É como está escrito em Romanos 12:15. Alegrai-se com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. E este é o verdadeiro amor de Deus, ter um coração que se
estende até alcançar o outro, ainda que isso envolva sair da sua zona de conforto e se submeter a situações difíceis. Quais foram suas orações em relação ao seu próximo nos últimos dias? Por quem você tem orado? Porque muitos estão passando por tribulações. Não é só ansiedade, depressão, não. É câncer, é leucemia. Vai com Deus, meu filho. Então, amados, são lutas diárias, financeira, fome, escassez, desemprego, doenças de todos os jeitos, perca de entes queridos. Depois da pandemia, o trem se alastrou, desemprego, dívidas. Quais foram as suas orações e ações nos últimos dias em relação a essas pessoas? Ou você simplesmente se afasta para que aquele seu amigo não te peça um dinheiro emprestado, ou que ele não te peça nada? Nós estamos todos os dias nas redes sociais postando, né? Mas tem pessoas precisando de mim e de você. Marisete está falando de você também? Tô falando de mim também. Tô falando de mim também. Eu também tenho meus desafios, as minhas tribulações. Não são poucas. Os meus desafios diários são muitos. E eu sei com quem eu posso contar. Mas lembrando você que existe um Deus que deixou uma palavra para mim e para você nessa manhã, que ele diz: ei, filha, seja forte e corajosa. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E todos os dias é todos os dias. Seus amigos podem ter te abandonado, seus parentes podem ter saído de perto. Aquele amigo que sabe que você está passando por dificuldade financeira, ele sumiu para você não pedir dinheiro emprestado para ele. Não sabe que não é só dinheiro, sabe? Que é uma companhia, que é eu estou aqui, pode contar comigo, vamos orar junto. Lembrando que a oração é o lugar em que os fardos trocam de ombro. Então, vamos orar junto e Deus vai ouvir o nosso clamor. Amar é cuidar, é proteger, é dar atenção nos momentos bons e ruins. Porque só no momento bom é fácil, mas e nos ruins? Então, comecei sábado a falar sobre isso e até falei com uma amiga que por uma foto que ela postou no Instagram, eu consegui ver que ela estava em depressão. Por quê, Marisete? Porque eu também estava passando por uma crise muito grande de ansiedade. Ah, já passou? Não. Eu estou passando por ela. Porque eu sei que não é o lugar que Deus quer que eu esteja. Ele vai me tirar desse lugar. Eu estou orando, eu estou buscando, tem pessoas orando por mim. Lutas, né, que para mim são grandes, mas para o Senhor é nada. Ele me diz: eu estarei contigo e você vai passar por esse deserto. Esse deserto é lugar de passagem e você não vai morrer no deserto. Então eu quero falar para você nessa manhã de segunda-feira. Lembre-se bem, amar é cuidar, é proteger, é dar atenção nos momentos bons, mas mais ainda nos momentos ruins. Divide o pão. Ah, Marisete, mas eu só tenho um pão hoje para comer. Divide. Divide com quem está com fome. Divide. Porque a palavra de Deus é para isso. É para que possamos dividir o pão com o nosso irmão. E, amados, a depressão está assolando a humanidade, a ansiedade, as lutas financeiras, as dívidas. O mundo está em guerra física, que todos nós estamos vendo, mas também em guerras espirituais.
O Senhor é a minha luz, está lá em Salmo 27. É a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha vida. De quem a receberei sempre? O Senhor quer que eu viva e viva com abundância. Ei, Ele quer isso para mim e para você. Então, que nós possamos nessa manhã, já está terminando, eu falei que era só meia hora, está terminando nessa manhã, mas eu quero te deixar essa palavra, Salmo 27 também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiarei. Porque no dia da adversidade, está lá no 5, me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Qual é a sua rocha? A minha rocha é Cristo Jesus. E eu sei que Ele vai cuidar de mim, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu, amados, tenho buscado estar contente, estar alegre na presença de Deus, com tudo que Ele tem me permitido viver. Está sendo difícil? Tá. Eu estou passando por desafios? Estou. Mas Deus está comigo. O Senhor não me abandonou. O Senhor está comigo porque Ele me prometeu que Ele estaria comigo todos os dias da sua vida. Então, que hoje, nesse dia 15 de setembro, você possa amar, cuidar, proteger e dar atenção nos momentos bons e ruins para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que sempre estiveram aí com você no dia de festa. Não fuja não, se aproxime, ajude. Hoje ela pode estar precisando, amanhã pode ser você. Então não desapareça nessa hora, na hora da angústia, na hora da tribulação. Faz como o pastor falou, mesmo que você esteja a 800 quilômetros de distância, pegue um carro, um ônibus, vai lá, né? Situações difíceis acontecem na vida de todo mundo, mas se tivermos com pessoas nos ajudando, nos apoiando, orando por nós, com certeza a carga fica mais leve. Então ajude a carregar, porque, como a palavra diz, quando quando 2 ou 3 orar junto, a nossa oração vai chegar mais rápido ao céu. Quando houver concordância em oração, onde 1 ou 3 estiver, ali Ele estará orando. Pastora Patrícia, que honra! Então, nós estamos acabando, mas eu quero que a senhora compartilhe com os irmãos essa live depois. Envie para alguém. A oração é o lugar em que os fardos trocam de ombro. E é tão mais fácil quando temos irmãos que você sabe, olha Mari, sei que hoje você está passando por desafios, eu estou orando por você, vai passar. As minhas orações estão contigo. Então eu quero pedir para os irmãos, ore por minha vida, ore pela minha casa, pela minha família, que eu vou orar, que eu vou continuar orando pelas suas. Eu tenho orado, irmãos, mesmo no meio da minha dor. Eu sei que tem muita gente também passando por dor, por luta, por desafios, né? Então a gente tem que continuar orando, continuar andando. Então que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, que você tenha uma segunda-feira, uma semana extraordinária na presença de Deus. E nós estamos no mês o setembro amarelo, que é o mês da conscientização e o combate ao suicídio, à depressão, à ansiedade, porque tudo começa com ansiedade, que pode levar à depressão, à síndrome de burnout, a uma depressão profunda. Fiquei sabendo dessa amiga de uma depressão que eu nem sabia que tinha alguns tratamentos para ser feito, de tão grave que estava o estado dela. Então, olha as pessoas que estão do seu lado.
cuida delas, vê o que elas estão passando, escute, abrace, acolha. Sem, imagina, fulano está passando por isso, ela tem tudo, é rica. Amor, não é só dinheiro, né? É vazio, é dor, é perca de um ente querido. Então, que essa segunda-feira te faça refletir. Mesmo que você vai lá, pega um ônibus e vai visitar essa pessoa, 800 quilômetros, 1000. Falar para ela, eu vim aqui, eu tô com você. Conte comigo, conte com as minhas orações. É maravilhoso você ouvir de alguém, eu tô com você. Nesse dia, nesse momento, é uma passagem, vai passar. E nós vamos glorificar a Deus juntas. Eu ouvi de uma amiga falando, Mari, nós vamos cantar juntas a sua vitória. Eu sei que Deus vai tirar você deste lugar. E eu estarei lá para juntas cantarmos e agradecermos a Deus a sua vitória. Então eu quero estar com você, amados, contando junto a sua vitória, glorificando a Deus por ela. Mas hoje, segunda-feira, que a sua semana comece te fazendo refletir. Lembre de alguém. Peça para Deus trazer a sua memória e ore por ela. Eu vou orar por você. Senhor Deus, que nessa manhã o Senhor vá de encontro a cada coração. Porque, Pai, eu não sei o que as minhas irmãs estão precisando, o que meu irmão está precisando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o íntimo de cada coração. Porque o Senhor o gerou, o Senhor me gerou, e o Senhor sabe de cada necessidade, de cada um de nós. Que nessa manhã o Senhor entre na vida dessa pessoa, aliviando, leve o seu bálsamo, leve a sua força, a sua coragem, porque quando achamos que estamos fracos, aí que estamos fortes em Deus. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso ânimo nessa semana que começa. Que abre as portas, que leve o emprego para aquele que precisa de um emprego, de uma porta aberta, que abra, que as vendas possam acontecer, aqueles que precisam vender. Pai, em nome de Jesus, derrama a cura, vai nos hospitais, visite a cada um, visite os nossos pastores, visite o Brasil, o mundo, nesse momento, Pai, que está em guerra. Quantas pessoas não podem orar, não podem clamar ao Senhor, mas nós estamos aqui nessa manhã clamando ao Deus que tudo pode e crendo em tudo que o Senhor pode fazer, em tudo que o Senhor fez e pode fazer por nós. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é o meu Deus, o meu Pai. E eu creio que o Senhor dará a vitória para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que a sua semana seja uma semana abençoada, debaixo da poderosa mão de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço.